Shalom Uvracha, amigos da ONG Pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida aluna Débora Escanuela, que ela pergunta sobre um animal que ele se chama ornitorrinco e ele tem várias ornitorrinco. Ele é um bicho muito estranho, ela diz. Ele tem bico e patas de pato, cauda de castor, é mamífero, bota ovos, tem pelos, enxerga por um sensor que fica no bico, nada, mergulha, anda em terra firme. E ela pergunta qual seria a raiz espiritual do ornitorrinco. E muito boa pergunta, ela pulou uma etapa só nessa pergunta. Porque a pergunta ela pergunta assim, tipo, eu já conheço a raiz espiritual de todos os animais, só me falta a desse, né? Ou seja, a gente entende da pergunta assim, que tudo ela já sabe, só falta saber sobre o ornitorrinco. E na verdade, a raiz espiritual dos animais, nós vamos encontrar uma profecia do profeta Heskel, Ezequiel, né, que se fala em português. O profeta Heskel, ele descreve a carruagem divina. É uma metáfora, não quer dizer que se você sobe para o mundo da Briá, no profeta Heskel, o mundo da Yetzirah. O profeta Isaías também teve a profecia da Merkavá, da carruagem divina, mas o nível do profeta o profeta Isaías, era o mundo da Briá. Lá no mundo da Briá tem uns anjos, são chamados de serafim. A palavra saraf quer dizer queimante. Eles são anjos queimantes, assim, ele é de tanto amor que eles têm, de tanto entusiasmo por Hashem, eles são chamados de anjos queimantes. A palavra saraf, lisrof quer dizer queimar, srefá quer dizer incêndio. A palavra saraf quer dizer queimante. Então, um saraf, dois serafim. Então, serafim é o plural. Esses são os anjos da Bria. E lá o profeta Yeshayahu, o Isaías, descreveu a carruagem divina. Essa mesma categoria de profecia acontece com o profeta Heskel, que ele descreve também a carruagem divina, mas é no nível de Olam Yetzirah. Foi o nível que ele alcançou. Quer dizer, o profeta Yeshayahu alcançou um nível acima do profeta Heskel, nessa profecia da Merkavá. Ou seja, quando a gente fala sobre a carruagem divina, é uma metáfora. Merkavá é o quê? Merkavá é a carruagem. A carruagem divina é uma metáfora, mas nessa metáfora, que ele vai dizer que os anjos lá, eles tinham 4 faces. Só que cada uma dessas faces também tinha 4 faces. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Então, os anjos tinham 16 faces. E essas faces, elas vão ser divididas, elas vão ser chamadas de Pinei Adam, Pinei Shor, a face do boi, que é a Gvorá, Pinei Arié, a face do leão, Pinei Nesher, a face da águia. E elas vão ser as raízes de todas as almas dos animais que existem no mundo. E já o nosso corpo, ele é feito de acordo com a nossa alma, sendo que a nossa alma, ela tem a Chokhmah Binadat. Então o nosso corpo, a nossa alma, Deus falou para os anjos, vamos fazer um homem a nossa imagem, nossa semelhança. O que é a imagem divina? Se no segundo mandamento está escrito que você não viu nenhuma imagem, se você der uma imagem corpórea para Deus, isso é idolatria, é limite é idolatria, todo limite é idolatria, como vimos na aula do Kabbalah dos Tillim. Então você limitou Deus, já é idolatria. Você fala, Deus é infinito, mas ele não está no banheiro, porque o banheiro é impuro, já é idolatria, porque já tem 2. Já tem Deus e o banheiro. Então, limitar Deus é idolatria. Então quer dizer que essas 10 sefirot, elas não são limites. Elas são 10 expressões divinas que elas não estão em um nível de limites. E essa é a semelhança que Deus tem com os anjos, que os anjos, Deus criou eles também
baseado nessas 10 sefirot, e Deus criou nossa alma divina também baseado nessas 10 sefirot, e por causa disso recebemos um corpo que ele é o receptáculo dessas 10 sefirot. Como diz o profeta Eliyahu Navi, Tana de Belial, ele diz no Patach Eliyahu no Zohar, está explicado isso bem detalhadamente, que a Chesed Durayamin, a Chesed é o braço direito, porque a Chesed o braço direito, nessa metáfora, é o braço forte. Então a pessoa, para fazer bondade, tem que fazer bondade com muita intensidade. A Gvura Droesmala, a Gvura é o braço esquerdo é o braço fraco. Quando a pessoa faz uma coisa de Gvura, tem que empurrar, Deus me livre, dá um empurrãozinho, tem que fazer isso com o braço fraco. E a Chokhmah Binadat, que são os Mohim, e a Tiferet, que é o corpo, e a Hod e Sod, que são as duas pernas, a Netzach e a Hod, que são as duas pernas. Ou seja, assim, o nosso corpo ele foi aparecendo de acordo com a necessidade da alma, porque o corpo ele é o receptáculo da alma. E sendo que a alma ela se revela por meio de 10 sefirot, então o nosso corpo ele tem que ter todas essas características, expressando qual modelo de alma está dentro dele. E assim, cada animal ele tem a característica dele, expressando também o modelo de alma que está dentro dele. Então, a criação da alma do animal, ela antecede a criação do corpo. Então, primeiro, Hashem fez no mundo de Briá, fez a Merkavá, a metáfora da carruagem divina. Depois tem a carruagem divina do mundo de Yetzirah, depois a carruagem divina do mundo de Asiá. Nesse nível espiritual de carruagem divina do mundo da Asiá, que cada um desses anjos eles têm 16 faces, que são 4 faces, que cada uma tem um aspecto de 4 faces, e uma dessas faces é chamada de Pnei Shor, a face do boi. Ela é a raiz das almas dos animais puros. Então, cada animal puro é uma ramificação dessa face do boi da Merkavá, da carruagem divina do mundo de Asiá, o lado espiritual do nosso mundo. E o animal recebe o corpo de acordo com a alma, como receptáculo da alma que ele vai receber. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma compra, de acordo com quantas gramas você compra do produto, é o tamanho do pacotinho, né? Uhum. Então, a embalagem ela é adequada para o produto que tem dentro dela. De vez em quando tem uns ladrõezinhos assim, que você compra um Toddy, assim, um negócio enorme, dentro já está faltando 2 centímetros, né? Que ou mais, você compra um chocolate em pó, não sei qual produto, assim. Então, tem produtos que você abre a caixa, você é uma caixa de sucrilhos, você abre o saquinho está bem menor do que o tamanho. Então, só que no mundo espiritual não acontece isso. O receptáculo ele é exatamente do tamanho da luz que tem dentro dele. Então, a alma é comparada à luz. Não importa se é uma alma do lado puro ou uma alma do lado impuro, a comparação de luz é que a luz ela é expansão. O corpo é o receptáculo que contém a luz. Então ele só pode conter a luz na quantidade de luz que existe dentro dele, senão tem a quebra dos receptáculos. Então, se a intensidade da alma, não importa se é uma alma do lado puro ou do lado impuro, se a intensidade dela for maior do que a intensidade do receptáculo, o receptáculo se quebra. Então daqui a gente vai ver que a raiz da alma do leão, porque tem o Pnei Ariesha Merkavá, a face do leão na Merkavá, a raiz da alma do leão, ela está acima da raiz da alma do boi, ou seja, a raiz das almas dos animais impuros, ela está acima da raiz das almas dos animais puros. E por isso ela não conseguiu se revestir nesse mundo num animal puro. Por causa que a raiz dela está mais elevada. Uma coisa interessante.
Ou seja, ela caiu mais baixa, deveria ser o É. contrário, mas ela caiu mais baixa. Ela caiu mais baixa porque a fonte dela é mais para cima, então por isso que ela é ruim. O que quer dizer coisa ruim? A descida de nível é chamado de coisa ruim. A pessoa tinha muita saúde, baixou de nível, ficou com pouca saúde, é chamado de coisa ruim. A pessoa tinha muito dinheiro, baixou de nível, ficou com pouco dinheiro, isso se chama coisa ruim. Essas almas dos animais impuros estavam lá no Olam Atou, mundo do Tou, caiu até o mundo de Asiá. Essa queda, essa descida é chamada de coisa ruim. Então, por causa que a descida é ruim, por isso ele se torna um animal ruim. Ele se expressa dessa maneira. Agora, por causa que ele caiu mais para baixo, aí ele ficou um animal que você tem que guardar ele numa jaula. Você não pode nem deixar ele passeando por aí. Deus me livre. Então, e esse leão, por outro lado, ele se encontra com um boi. Aí não é o boi que come o leão, é o leão que come o boi, né? O boi sai correndo, o leão sai correndo atrás dele. Então isso mostra que o receptáculo dessa alma do leão, ele é mais intenso do que o receptáculo da alma do boi. Quer dizer, o corpo da alma do leão, ele é um corpo mais resistente, mais potente do que o corpo da alma do boi. Então isso mostra que a alma do leão, a raiz dela é mais elevada. Uau. Tem todos esses assuntos que a gente não é aqui uma aula de biologia espiritual e nem zoologia espiritual, mas a regra é que todas as almas dos animais, a origem delas é essa profecia da carruagem divina do profeta Ezequiel, que essa carruagem divina se encontra em cada mundo. E a origem das almas dos animais é a carruagem divina no mundo de Asiá, que é o nosso mundo material, que ele tem um lado espiritual. Essa carruagem divina, ele se encontra no lado espiritual do mundo material, e ela é a fonte das almas animais. E cada corpo animal, ele recebe o corpo dele de acordo com a alma que antecede a criação do corpo dele. Então, Deus, para criar o animal, no primeiro dia, todos os animais foram criados no paraíso. Esse paraíso se encontrava no Oriente Médio. Lá Deus criou o mundo a partir do Even Ashtiah. Even Ashtiah é Even Shemimeno Shtat Kol Olam. É uma pedra que é a pedra base, por isso quando se constrói uma sinagoga se coloca primeiro um tijolo, fala pedra básica, né? Sim. A primeira pedra. Então a primeira pedra, Deus criou o mundo a partir do lugar onde está o Beit HaMikdash, Yerushalayim. A partir de lá começa o mundo. Que é onde Yaakov deitou. Isso, exatamente. A partir de lá começa o mundo. Então, a partir de lá surge o mundo inteiro, inclusive o sol, a lua, as estrelas, tudo que iria se separar do mundo depois, tudo que iria se separar depois do mundo. Quer dizer, Deus criou o mundo, a totalidade da matéria. No quarto dia saiu daqui o sol, saiu daqui a lua, saiu daqui as estrelas, todas as galáxias saíram daqui, quer dizer, ficou aqui pouca coisa. Mas tudo foi criado aqui. O planeta que não foi encontrado ainda, qual que era a origem dele? Aquela pedra inicial, Even Ashtiah, no Beit HaMikdash, Yerushalayim, lá era o ponto central da criação do mundo. Tudo estava lá. Quer dizer, aquela pedra inicial, ela tinha o tamanho de todo o universo, mas o centro dela era o lugar onde está o templo sagrado de Jerusalém, Yerushalayim. Então, a partir de lá, Deus começa a criar o mundo. Depois tem o Gan Eden Mekeden. Gan Eden, paraíso dos prazeres. A palavra Eden quer dizer prazeres. Paraíso dos prazeres no Oriente, o Keden. Então já pega o Jerusalém como o centro do mundo, aí você sobe para a Europa, você você não sobe, desculpa, você desce, você sobe da Europa para Jerusalém, você faz ali da Rússia, que a Rússia fica em cima de Israel, né? Da Síria, do Líbano, você sobe para Jerusalém. Pera, como você está subindo? Então, na verdade, assim, Jerusalém é o centro do mundo. Se você está embaixo,
Se você está na África, você sobe da Jerusalém, sempre você está subindo, Maliá, porque Jerusalém, o nosso planisfério, tinha uma vez uma bolinha, depois a gente explica em outra oportunidade, se eu puder trazer o intervalo sem comerciais. Agora a nossa diretora trouxe para a gente o mundo inteiro. Ela trouxe para a gente o mundo inteiro. O mundo na palma da mão. E agora, vamos lá. Nós temos aqui o mundo inteiro. Será que tem o mundo? Tem. Tem o mundo inteiro. E temos aqui Jerusalém. Esse ponto aqui é Jerusalém. Aqui, né? Sim, aí. Aí vamos levantar. Isso aqui então vai ser o topo do mundo. Jerusalém vai ser o topo do mundo. Sim. Vai ser a parte de cima. E daqui você vai descer. Qualquer lado que você desce de Jerusalém, você vai estar descendo para baixo. Uhum. Quer dizer, o Polo Norte para a gente é a cidade de Jerusalém. É Jerusalém, esse é o Polo Norte. O nosso, né? Uhum. Quer dizer, Deus começa a criar o mundo a partir de Jerusalém e de lá o mundo vai descendo para todos os lados. Então, na prática, o que acontece com esses animais não tem animal que veio do nada. Não tem animal que... absolutamente todos os animais que estão aqui e que não estão aqui mais, eles foram criados no Gan Eden, no Oriente Médio. Gan Eden no Oriente. Gan Eden Mekedem. O Jardim dos Prazeres no Oriente. A palavra Kedem é Oriente. Então, o que aconteceu? Que o Colombo chegou na América, lembrando que a América estava bem melhor antes dele chegar, né? Que os índios não se matavam, não tinha todas essas cadeias e presídios e a vida era normal, quer dizer, era muito mais seguro morar na América antes do Colombo do que depois. Mas Colombo chegou na América, não vou entrar em detalhes, só contar para vocês como ele chegou. Tinha o Rav Moshe Zakuto, que era um grande cabalista, e ele estudava muito os detalhes, assim, a sincronização entre os astros lá em cima, as estrelas, e o lugar que você estava na Terra. Quer dizer, ele fez um aparelho, o Rav Moshe Zakuto, que você conseguia de noite, no meio do mar, você conseguia viajar numa direção só, que de dia você vê pelo sol, você vê onde é o norte e onde é o sul, mas eles conseguiam viajar de noite somente com aquele aparelho que somente os alunos do Rav Moshe Zakuto conseguiam usar, de tantos cálculos que tinham que fazer lá. O Colombo teve que levar nas caravelas dele, teve que levar junto com ele os alunos do Rav Moshe Zakuto, teve que dar para eles liberdade religiosa no meio da Inquisição. No meio da Inquisição, eles foram com talet, com tefilim, com sedur, e rezaram, e guardaram o Shabbat, e comeram kasher. Por quê? Porque ele precisava deles para dirigir os navios de noite. E, para vocês terem uma ideia, isso nos contou o Rebbe de Lubavitch, contou essa história. Então, todos os animais foram criados no Gan Eden, no paraíso dos prazeres, no Jardim dos Prazeres, no Oriente Médio. E Colombo chegou na América, encontrou todos os animais e ele falou: uau, nenhum desses animais estava no Oriente Médio. Não existe. Eles são animais novos, que não existiam no mundo, que não tinha na Europa, não tinha no Oriente Médio, não tinha lugar nenhum, só tem na América. Como pode ser que esses animais... Colombo descobriu novos animais que não tinham no paraíso. Será que não foi Deus que criou esses novos animais? Será que eles já tinham outro esquema de criação do mundo? Não. Diz o Rebbe, Deus criou tudo, absolutamente tudo, no paraíso, no Oriente Médio, e depois tiveram mudanças climáticas. Depois da Arca de Noé, nós vemos que os animais, eles foram migrando. Hashem deu uma brachá para eles crescerem, se multiplicarem. Eles foram migrando. Os animais chegaram até o continente americano.
tiveram mudanças climáticas, o Oriente Médio virou um deserto, aqueles mesmos animais que tinham chegado aqui e que também viviam lá, se extinguiram lá, mas não se extinguiram aqui. Aqueles continuaram existindo e da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, eles desapareceram. E eles só continuaram existindo. O único lugar que teve o clima que eles precisavam era o continente americano. Então parece que são animais novos que não existiam antes, mas não, tudo foi criado no Gan Eden, eles mudaram para cá, como a gente trouxe eles para cá, que bons ventos assim de não sei quantos quilômetros por hora a gente fez eles virem para cá, mas os meios divinos, Hashem, ele pode fazer tudo, ele é maior do que qualquer problema. Até fazer um bichinho que tem pato, pelo. Até isso, até isso. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula.